Seguindo no Pokei Achivrim, Hassidut, tema do Teshuvah, profundo, sério, real, concreto, é o segundo estudo já da parte prática. E tínhamos antes três estudos outros da história e a prévia do livro Pokei Achivrim. Esse é o livro. Capítulo 4. Então, para poder chegar numa situação de coração quebrado de verdade, que Deus valoriza e ajuda, a pessoa tem que focar em dois momentos estratégicos no dia. Já falamos em um, que é logo depois de acordar. O momento anterior a ele, que você tem controle sobre si, é o outro momento estratégico, que é o momento antes de você adormecer. Quando deita e se relaxa, esse relaxamento não pode ser de um tipo que vai abrir espaço para uma negatividade que possa servir de uma, digamos assim, uma prévia para acordar ruim no outro dia, uma prévia para sonhos maus que vão servir como sonhos prazerosos em coisas ruins, digamos assim, coisas proibidas, em coisas que não incluem a vontade divina, incluem só o corpo e seus interesses, o egoísmo e seus interesses, e a pessoa já acorda com essa inclinação no outro dia. Então, para garantir o início do outro dia, tem que garantir também o anoitecer do dia anterior. E já que é um momento de relaxamento, e um momento certo de fragilidade, depois do dia inteiro já te desgastar, então lá é um momento que estrategicamente temos que se esforçar para conquistá-lo também. Não deixar as vitórias do dia anterior, ou mesmo que fossem fracassos, não deixar que aquilo lá siga por diante. Então tem que preparar o dia seguinte antes de dormir. Então, para isso, tem que ter todo dia, tem que fixar 2 horários para poder ter um coração quebrado de verdade. E o primeiro é de noite, antes de dormir. Quando faz a oração do Shema antes de dormir, pela forma que estipulou o Arizal, e quando faz a confissão dos pecados, como a pessoa que é um Baal Teshuvah, a pessoa que quer reparar seus pecados, deve fazer Vidui Agadol. Vidui Agadol, a princípio seria, quando falamos da Shamno Bagadno, e talvez está querendo dizer também sobre Al-Chet, que é uma oração que fazemos no Yom Kippur. Podemos abrir o livro de Kippur, a oração de Yom Kippur, que tem lista de pecados. Mas a confissão é uma lista de pecados que a pessoa diz: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, verbalmente. E fazer uma contabilidade, hora de dormir, hora da contabilidade. Fazer uma contabilidade profunda no coração sobre toda a sua vida, encontrar os erros, os pecados de todo tipo de detalhe na vida, e tem que ser detalhado de fato, não uma coisa genérica. Eu sou uma pessoa assim, não é eu sou assim, eu fiz assim, eu pensei assim, eu já caí nessa, já caí naquela. Inclinação errada, pensamento, fala e ação. Então tem que contabilizar, lembrar todas as suas inclinações negativas que já chegaram a ter expressividade, quer dizer, coisas ruins que você pode e já chegou a começar a fazer ou a pensar, e tomar uma decisão firme no coração, não voltar mais para o seu erro, Deus nos livre. De novo, a Teshuvah é virada de rumo total. Nossa alma animal realmente não quer isso. Eu não posso nem falar sobre mim mesmo que minha alma animal já abriu mão totalmente das suas inclinações. A alma divina quer se entregar para Deus por completo, se entregar para tudo que é egoísmo, para tudo que é preocupação com o eu, e com o meu, e com o prazer. Tudo isso não quer se entregar. Quer que o domínio seja da criatura e não do Criador. E a alma divina quer que o domínio seja do Criador e não da criatura. E para a criatura se entregar é uma batalha. Mas uma pessoa que quer realmente mudar de rumo profundo e total e completo, e arrancar os vícios, ele deve decidir batalhar até o fim. Batalhar e firmemente no coração decidir não voltar mais a todo tipo de atitude que ele identifica ser um pecado, um erro passado. Posso até desejar a mim mesmo, tomara que eu chegue nesse grau, tomara que possa fazer a Teshuvah verdadeira pelo menos uma vez na vida,
tem techuvá, aqui eu vou abrir parênteses, e tem a techuvá sobre a techuvá. A gente faz techuvá, se arrepende, somos iludidos, se dá conta que de fato voltamos a pecar, sinal que aquela techuvá não prestou, não é verdadeira. Então, é uma dor constante que uma pessoa temente a Deus teria em alguns momentos. Só que ele tem momentos, não é todo momento do dia. Do dia que fez chuva tem que estar feliz, que Deus te aceitou, e tem que batalhar, tem que realmente praticar o bom. E não, quando faz uma mitzvah, não fica pensando naquele momento em techuvá passada. Quando faz uma coisa construtiva, não precisa pensar em coisas negativas nenhum de passado e do futuro. Tem que fazer com alegria e estar feliz, que isso te arranca de qualquer coisa ruim que pode ter tido e te coloca numa boa posição. Tem um momento no dia que é propício para chuva, que antes de dormir, lá a gente não está ocupado em fazer mais e produzir mais, mas antes de relaxar e apagar, fechar os olhos, tem que voltar a ter uma amargura e uma decisão firme de não mais deixar fatores de amargura como esta acontecerem. Porque a raiz da techuvá principal é abandonar o caminho, abandonar o movimento rumo ao pecado. De fato, como está escrito no profeta Isaías, abandonará o perverso seu caminho e cada um abandonará a teimosia de seus pensamentos. E através disso a pessoa atrai para a sua alma dois tipos de acréscimos de força. Um que é através da confissão verdadeira, ele vai querer seguir a tendência que ele assumiu e falou verbalmente uma promessa, digamos assim, ele assumiu verbalmente: não pecarei mais, pequei com isso, com aquilo, e não mais pecarei. E é uma natureza que a pessoa, quando assume uma tendência, e aquilo para ele é uma decisão concreta, não é uma conversa fiada, coisa séria, então ele segue a tendência dele. Então, através dele se amarrar com essa confissão verbal, coração quebrado e considerando que isso aqui é um momento verdadeiro da sua vida, não é eu falando com a parede, eu estou falando com Deus que vive, que existe. É indispensável que Deus seja algo real, concreto para ti fazer uma techuvá, senão você está falando consigo mesmo, então nunca será uma techuvá verdadeira. Está falando com pessoas, eles são passageiros, a techuvá também seria passageira. Tem que falar com Deus eterno, que a techuvá seja algo eterno. Até onde você consegue, você estará entregue. Então te dá força para continuar, e continuar se arrependendo, e continuar buscando a verdade cada vez mais profunda, para sempre. O segundo tipo de reforço que tem, aquilo que vem de Deus de forma sobrenatural. Quando a pessoa deixa a luz da verdade dele iluminar, ele tira as cascas, tira as ocultações que a sua própria alma tem, desperta, e ele está preocupado, ele está triste por ter que superar tentações, dificuldades, não sabe se vai conseguir fazer chuva. Se a preocupação é verdadeira, Deus vai se compadecer dele. Os céus vão ter pena da situação dele, pena da alma dele que está sendo ameaçada pela alma animal e pelas tentações, e vão ajudá-lo a cavocar mais fundo no seu coração, a prometer com mais sinceridade ainda e a praticar, obviamente. Praticar, ele vai ter livre-arbítrio sempre, senão não tem valor, tem que ter livre-arbítrio. Então sempre vai ter a outra opção, e ela vai ser uma ameaça, mas o nível da força da tua decisão pode variar. Quer dizer, você tem a tentação na hora de poder pecar ou não, na hora de poder negligenciar uma coisa boa ou não, mas você tem uma outra tentação no momento do preparo. A techuvá é um preparo do alicerce da tua vida para poder superar as tentações quando elas vierem, que nem um treinamento de um soldado, um preparo, ou quando ele jura obediência e fidelidade ao seu rei. Aquele momento é um momento que serve de base para todo o resto. Não é a guerra em si, é a guerra interna, ou sem guerra, se entregar. É o momento da sinceridade interna, da configuração da pessoa. Então você tem dois momentos, e certamente quando a pessoa pecou, também se cobra dele as duas coisas. Por que tu fez, e por que você não se preparou antes para não chegar
a fraquejar diante da tentação. Então a Teshuvah que fazemos agora é uma proteção. Quando chegará alguma tentação, já iremos estar vacinados. Então quando a pessoa se quebra o coração de verdade, Deus ajuda ele a quebrar mais profundo e decidir mais firme, ao ponto de apagar qualquer defeito, qualquer sujeira que de certa forma é uma porta fechada, mas é uma porta para voltar ao pecado. Qualquer tipo de desejo ao pecado, qualquer tipo de valorização que ficou em nossa ser daquele momento de ruim, onde nosso animal acha que ainda tem algo bom, acreditar que tem algo bom no pecado é uma porta. Pode estar fechada, porque só é algo, e a maioria é ruim, mas é uma porta. A pessoa tem que se convencer que o que é ruim perante Deus é negativo de todo aspecto. E todo o bom dele é total ilusão, só para nos testar. Então tem que apagar, e com isso vai ser perdoado e apagado todos os pecados que a pessoa fez, como está escrito. Aquele que confessa e larga o pecado, efetivamente, será compadecido. Quer dizer compadecido, sobre ele e sobre sua alma irá radiar a luz de grande misericórdia de Deus, para iluminar sua alma, para que ela não se perca e não se dissolva nos três níveis de impureza, os três tipos de impureza que temos nesse mundo. Espero que isso não aconteça. Deus nos livre. Resumo: tem 2 tempos de Teshuvah no dia. De manhã cedo, logo quando acorda, e de noite antes de dormir. Através da confissão, surge um reforço na Teshuvah. Confissão. Reforço da Teshuvah interpessoal. Coração quebrado desperta o compadecimento de Deus para perdoar e ajudar. Capítulo 5. Segundo horário do Baal Teshuvah, que tem que quebrar o coração é logo de manhã, como falamos antes no capítulo 1. E além disso, tem mais uns momentos estratégicos com menos vezes. Toda segunda e quinta-feira e véspera de Rosh Chodesh, véspera de primeiro dia do mês. Segunda e quinta-feira e véspera de Rosh Chodesh são dias de contabilidade. Tinha pessoas que costumavam jejuar, é o dia que se lê a Torá na sinagoga e se fala o Tachanun, uma oração de pedir perdão maior. Então nesses horários de falar Tachanun, em segunda e quinta-feira é o horário de fazer a Teshuvah mais profunda. Véspera de Rosh Chodesh não tem um acréscimo na reza. Pelo contrário, na véspera de Rosh Chodesh, na oração da tarde, nem se pede perdão. Diz aqui o Rebbe. Mas em vez de não falar o Tachanun, depois da reza, tem que falar o Al-Chet. Pegar o livro do Yom Kippur, com a lista dos pecados que tem ali, confissão já escrita, e falar o Al-Chet de voz baixa. Depois da reza. Então não fala Tachanun, mas fala o Al-Chet, na véspera de Rosh Chodesh de tarde. Que é o fim do mês, que nem no fim do dia você fez Teshuvah antes de dormir, no fim do mês, acreditamos que a vida do outro mês já é outro tipo de outra vida, então fecha o mês com Teshuvah. De Al-Chet. E quando fala o Al-Chet, pode acrescentar verbalmente todos os pecados que você encontra que você tem tido feito. Então, na verdade, uma pessoa podia ter uma lista até escrita, as coisas que ele já pecou, para ele poder não esquecer-se deles. E derramar todo o seu coração verbalmente. É muito importante para concretizar o fato. Você não vê o passado como um presente. E você não vê Deus como você vê criaturas. Pelo menos que a tua fala a respeito do efeito do passado em relação a Deus, que você não vê com os olhos físicos, seja na fala física. Tenta aproximar ao máximo. Detalhar todos os pecados e se arrepender de verdade com o sofrimento do coração sobre o erro, o estrago, o desperdício que foi alcançado no passado. Formando uma firme decisão no coração sobre o futuro, não mais voltar ao caminho do erro. Deus nos livre. E espera-se da pessoa séria que isso vai gerar nele um choro com lágrimas do fundo das paredes do coração, como diz. E é bom lavar seu rosto com as lágrimas. Como falou David,
eu vou mergulhar, ou vou rebaixar minha cama cada noite, de forma que minha lágrima vai dissolver meu leito, vamos supor. Ou seja, a questão é de humilhação. Está realmente humilhado pelo passado, a ponto de chorar e lavar o rosto com as lágrimas. E uma pessoa que pecou uma vez, que nem uma boa ação, uma coisa eterna, uma coisa negativa, tem um aspecto eterno nisso. Uma coisa que Deus para sempre diz que é ruim. E você, enquanto lembra que aquilo aconteceu na tua vida, enquanto está nessa reencarnação e lembra disso, tua pessoa carrega essa coisa ruim. Então, para todas as gerações da vida, todo dia antes de dormir, tem que se confessar e tem que decidir. Quer dizer que tudo que você fez algum dia da vida é um fardo que você vai carregar para o resto da vida. Não vai te largar até terminar essa vida, essa passagem pelo mundo. E por isso, na hora de confessar, tem que de novo garantir que as portas das coisas ruins estão no mínimo seladas, se não constrói lá uma parede em vez de ter abertura. Através de uma confissão constante de tudo que tinha feito no passado, particularmente quando fala o versículo Be'adchaf kiduchi, a tua mão entrega a minha alma e tu me retornará, tu me resgatará. O Eterno realmente é um Deus fiel de verdade. Quando fala isso, mesmo uma pessoa que sabe de Torá e nunca pecou, o justo tem que falar esse versículo, que é chamado aquele versículo da misericórdia com A maiúsculo. E essa atitude é um grande reparo para a alma, um grande tikkun para todos os defeitos que a pessoa fez na sua alma e no seu espírito, chamado Tselem Elokim, imagem de Deus. Quer dizer, nele foi investida uma imagem de Deus para se comportar que nem um representante, um espelhamento de Deus. E todas as partes que ele não espelham a vontade de Deus e não são de acordo com essa função estão sujos, apagados, quebrados, estragados. E eu reparo através dessas atitudes que falamos. Resumo: segunda e quinta-feira e na véspera de Rosh Chodesh, encontrar um momento para a contabilidade e quebrar o coração em Teshuvah. Véspera de Rosh Chodesh, falar a lista dos pecados, vidui, com amargura, implorando a Deus, pedindo misericórdia. E cada noite falar o versículo que a gente entrega nossa alma na mão de Deus. Se entregando, de fato. A gente vai dormir, a gente diz, assim como eu entrego na mão de Deus a minha vida, que Ele vai fazer com ela o que Ele quer de noite, e a gente deixa de ter livre-arbítrio. E também, se Deus decretar, alguém não acorda no dia seguinte, mas ele se entregou. Quando ele perdeu o controle, ele se entregou. Então, assim a gente se entrega para Deus, para fazer a vontade dele também, depois de acordar. Até aqui o capítulo 5 e esse vídeo também.